Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma palavra de ânimo, de fortalecimento na fé e também de orientação bíblica. E hoje queremos justamente falar sobre a importância da palavra de Deus, ou a excelência da palavra de Deus. Mas antes de irmos para a mensagem, peço que você curta esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Comente aqui embaixo para que possa o vídeo ganhar relevância, que o YouTube dê relevância ao vídeo. Compartilhe também com outras pessoas e dá o joinha, que é importante para o nosso vídeo. Tá certo? Quando eu penso no maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, com 176 versículos, é o maior capítulo da Bíblia e o assunto principal dele é sobre a palavra de Deus, isso, no meu ponto de vista, quer dizer algo. E não há outro assunto para mim que isso não quer dizer que a palavra de Deus, ela é fundamental. Ela é a base da igreja. Para o cristão, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, conforme está em Romanos 1,16. Olhando a vida de Jesus, ele vai dizer certa vez, em Mateus 22, 29, que nós erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E já também olhando para o Antigo Testamento, em Oséias 4, 6, diz que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ainda Jesus diz, em João 17, 3, que a vida eterna é esta, conhecer a Deus, a quem enviou Jesus Cristo, e a Jesus Cristo a quem foi enviado por Deus. Fundamental o entendimento e a compreensão da palavra do Senhor. É por isso que o Salmo 119 começa dizendo que bem-aventurado ou feliz é aquele que anda na lei do Senhor, que coloca no seu coração a lei do Senhor. A pessoa que é bem-aventurada, que é cristã, que é fiel, ela não vive longe da palavra de Deus. Ela se alimenta espiritualmente todo dia. Porque assim como não comemos o pão nosso de cada dia, nós morremos, assim também, se não nos alimentamos da palavra de Deus, morremos espiritualmente. É importante lembrar também que o salmista, no Salmo 119, diz duas coisas importantes. Como é que a gente não peca e como é que a gente mantém nosso caminho puro. Versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho puro? Observando segundo a tua palavra, diz o salmista. Logo mais embaixo, no versículo 11, ele diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando conhecemos a palavra de Deus, sabemos diferenciar o que é certo e o que é errado. E corremos menos riscos de errar. Sabemos qual é a verdade de Deus. Hoje vivemos num mundo cheio de verdades, com verdades relativas. Mas aquilo que Deus determinou na sua palavra, entre Gênesis e Apocalipse, não muda. Assim como o próprio Deus não muda. Aliás, uma das qualidades ou um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. A palavra de Deus nos diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. É importante entender isso. Não deixe ser enganado por verdades que não são bíblicas. Isso é perigoso e pode levar à condenação. A palavra também é importante para que a gente se mantenha fiel. É o que diz o versículo 23 do Salmo 119. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos, mesmo minhas ameaças. O verdadeiro servo do Senhor não tem medo do opressor, mas
se compraz e se deleita e também se esforça por lembrar da palavra, porque é por meio da palavra que nós nos encorajamos a permanecer firmes, porque a nossa recompensa não está aqui, ela está na vida eterna. Nesse mundo a gente vai passar por aflições, mas aquele que venceu o mundo, venceu por nós na cruz, também juntamente com a sua vitória na cruz e a vitória sobre a morte, nos dará a vida eterna. Maravilhoso isso. E essas promessas e o projeto de redenção de Deus por meio de Cristo, aplicado pelo Espírito Santo, elas se encontram em toda a Escritura, do começo ao fim. Em vários momentos, no Salmo 119, o salmista vai falar sobre vários temas e como enfrentar essas situações que nós enfrentamos também no nosso dia a dia. Por exemplo, como enfrentar a angústia. Versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus não só nos aponta para Cristo, que nos dá a vida eterna, mas ela nos anima, nos fortalece, nos dá esperança em meio a situações de conflito, de aflições e de desesperança. A palavra também nos diz no Salmo 119 que ao lermos a palavra é motivo de alegria. Os decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Assim diz o versículo 54. É motivo de alegria, de cantar e de louvar o Senhor pela palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o mesmo Salmo no versículo 105. A palavra também nos salva. É que diz o mesmo Salmo, o seguinte versículo: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E é bom lembrar que a fé vem pelo ouvir o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo nos tira as vendas dos olhos e chegamos à fé. Sem o conhecimento da palavra, sem ouvir a pregação do Evangelho, ninguém poderá ser salvo, porque para ser salvo, precisamos da palavra, precisamos ter fé. Todo aquele que crer será salvo, assim diz Romanos 10, versículos 9 e 10. Durante o Salmo também nós vamos ver que a palavra vai nos santificar. Firma os meus passos à tua palavra e não me domine iniquidade alguma, diz o versículo 133. Quando temos intimidade com a palavra, temos intimidade com Deus, e o pecado para nós é algo ofensivo, que não nos agrada e que nós repudiamos. Somente alguém piedoso e fiel ao Senhor, que conhece o Evangelho, consegue entender isso. Durante a caminhada, ou durante a leitura do Salmo, 12 vezes aparece a palavra meu servo. E esse termo servo é uma referência a Jesus, que foi servo fiel. Como diz Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. E se nós olharmos as escrituras, Jesus foi fiel à palavra de Deus. Ele veio para pregar a palavra de Deus, conforme está em Marcos 1:38. Se Jesus foi fiel à palavra do seu Pai, nós também devemos ser. E ele disse que essa palavra é verdade, João 17:17, e nos santifica. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. É verdade de Deus,
em que nós devemos nos alegrar e buscar incessantemente. E ela não muda, como eu falei antes, em Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, ela é o mesmo Deus que é ontem, hoje e será amanhã, também se aplica a palavra. Ela é a mesma ontem, hoje e será amanhã. Indo para o final desse vídeo, queridos, algumas considerações. Em quase todos os 176 versículos do Salmo 119, faz-se referência à palavra de Deus, com termos como palavra, aos testemunhos de Deus, aos caminhos, aos preceitos, estatutos, mandamentos e juízos. Tudo se refere ou faz referência à lei de Deus, à palavra de Deus. É bom lembrar que o Salmo 119 fala para a gente não esquecer a palavra de Deus no seu último versículo. Ando errante como ovelha desgarrada, diz o salmista, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ele, como servo fiel, era alguém que tinha certeza de que não podia esquecer o Evangelho. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante, de autoria dele, que diz: todos os dias leio o Evangelho, porque todos os dias eu me esqueço. Por isso, todos os dias eu preciso lê-lo. Não tenha medo de esquecer, porque o Espírito Santo nos faz lembrar. É o que diz Jesus em João 14:26. Ele que fortalece e sustenta os cristãos na caminhada deste mundo, para não se esquecer da sua palavra. Mas ele diz que nós não vamos esquecer daquilo que vimos e ouvimos. Ou seja, é necessário ouvir também e ver e estudar a palavra de Deus. Para terminar, queridos, quero citar aqui o Salmo 19, que também é um salmo que fala da importância da palavra de Deus e como ela é preciosa. Os versículos 7 a 10 e o versículo 14 dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que assim seja, que a palavra do Senhor seja preciosa aos nossos olhos e aos seus também. Fique na paz do Senhor Jesus, que Ele te abençoe.